Nós vamos ao vivo à Câmara Municipal de Aracaju. Jéssica, e aí, os vereadores aprovaram as contas do prefeito Edivaldo Nogueira de 2018, foi por unanimidade, teve alguém que foi contra. Como é que foi essa votação aí na Câmara? 11h49, bom dia para você, Jéssica. Oi, Fábio, bom dia. Mais uma vez, a sessão inclusive foi suspensa temporariamente porque os parlamentares, alguns deles, estão aqui com a gente para conversar sobre esse assunto. Eles estão analisando essas contas que já passaram pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas aprovou com algumas ressalvas e tem alguns parlamentares que batem na tecla e dizem, olha, tem coisa aqui que precisa ser analisada com cautela, que é a questão do destinamento de cerca de 25% do orçamento em investimentos para o desenvolvimento, manutenção do desenvolvimento do ensino. Segundo os parlamentares, eu estou aqui com o vereador Irã Barbosa, a prefeitura em 2018 não cumpriu com essa cota de 25%? Na verdade, não é segundo o parlamentar. Na verdade, o relatório prévio do Tribunal de Contas foi encaminhado para essa casa, identifica que no exercício de 2018, a Prefeitura Municipal de Aracaju investiu 20,01% em educação, na manutenção e desenvolvimento do ensino, e, na realidade, o mínimo exigido pela Constituição é de 25%. Inclusive, no parecer, o que foi aprovado, aprova as contas com ressalva, o conselheiro Ulisses Andrade chama a atenção para que nos próximos exercícios se corrija isso. Ocorre que esse fato é muito grave. A Constituição, desde 88, estabeleceu o mínimo para você investir em educação. As administrações têm que se adequar a isso, não fazem, negam o recurso que tem que ser investido para a educação do povo, e a gente não pode concordar com isso. No caso de Aracaju ainda é mais grave, porque o Plano Municipal de Educação, que estava em vigência lá em 2018, manda investir 30%, não só dos impostos, mas de todos os tributos do município e mais dos royalties. Mas não foi aplicado nem 25%. E a argumentação que se usa é de que uma parte disso, para chegar aos 25%, utilizaram-se recursos para pagamento de aposentados, o que não é considerado como despesa para a manutenção e desenvolvimento do ensino. Tanto assim que o conselheiro que assina o parecer prévio chama a atenção para esse aspecto. Então nós manifestamos a preocupação ao presidente, manifestamos a preocupação aos colegas na casa e também já manifestei minha posição. Esse negócio é tão grave, essa situação é tão séria, que isso implica em crime de responsabilidade. Então, não dá para manifestar meu voto favorável a uma medida que nega direito à população, no caso, direito à educação, e que impinge para o povo de Aracaju uma diminuição sensível nos investimentos nesse setor que é estratégico e não respeita a Constituição Federal, É recurso vinculado minimamente para investir no setor público. O senhor já se mostrou que vai votar contra. Agora, depois dessa votação, as contas elas voltam para o Tribunal de Contas? É o tribunal que dá o parecer final? O Tribunal de Contas encaminhou o presidente da casa, e o presidente está sendo muito diligente nisso, para que nós nos manifestemos. Eles estão lá aguardando, tem apenas esse parecer prévio, aguardando a manifestação aqui da casa. Nós vamos fazer isso. Evidentemente que há outros esclarecimentos que precisam ser prestados, mas o parecer prévio, ele é enfático ao colocar isso como uma restrição, das contas, e eu não posso concordar. Essa é uma restrição para mim que não é simples, ela é muito grave, inclusive porque ela implica, repito, a gravidade é tamanha que implica em crime de responsabilidade. Sobre esse assunto eu converso também com o vereador Vinícius Porto. O parlamentar Irã Barbosa já trouxe aqui o contraponto até da justificativa com relação ao não cumprimento dessa cota. Mas eu queria ouvir do senhor qual é a explicação, por que essas contas elas devem ser aprovadas, mesmo com o que diz a análise, a observação do Tribunal de Contas e dos parlamentares. Veja, o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe é reconhecido por todos como um dos melhores do Brasil. Portanto, se a gestão 2018 não tivesse cumprido com os 20%, com certeza absoluta não seria aprovado pelo Tribunal de Contas. O investimento foi da ordem de R$304.612.000, perfazendo 25,39%. Isso está claro e evidente. Estamos analisando de forma técnica, observando o Tribunal de Contas do seu relatório, aprovando com ressalvas. Portanto, se não tivesse atingido os 20%, com certeza absoluta, o Tribunal de Contas não aprovaria. Agora, aprovou com ressalvas,
aprovado com ressalvas, aprovando aquele relatório, foi claro e evidente. Eu tenho um documento que vou passar para vocês, vou mostrar aqui na Câmara, um documento oficial demonstrando tudo isso. Portanto, estou com muita tranquilidade. O meu parecer na Comissão de Finanças foi pela aprovação, baseado também no parecer do Tribunal de Contas, no que o Tribunal de Contas encaminhou para esta casa. Mais uma vez eu digo, um dos melhores Tribunais de Contas do Brasil. Portanto, eu tenho a tranquilidade de dizer que os técnicos trabalharam, fizeram a sua parte e aqui cabe a nós avaliarmos também. Vou pedir que o senhor permaneça aqui, vereador, porque eu converso agora também com o presidente da casa, o Ricardo Vasconcelos. Temos muitos assuntos aqui envolvendo as contas do município, na gestão do ex-prefeito Edivaldo Nogueira, desde a semana passada que se fala aqui com relação ao remanejamento da verba impositiva que os vereadores destinaram para a construção de um centro de imagem e os parlamentares apontam, e o próprio município, na gestão anterior, confirmou, né, que houve esse remanejamento. Ontem, aqui, foi encaminhada uma carta, uma nota assinada pelos secretários da Fazenda, da Saúde, justificando esse remanejamento. O que diz essa nota? Boa tarde a todos e a todas. Na verdade, é uma nota que tenta confundir a população, tangencia o cerne da questão, não esclarece em nenhum momento os principais pontos que foram apontados pela mesa diretora, por todos os vereadores. Em nenhum momento aqui a gente disse que o recurso foi desviado, houve corrupção. Nunca falamos isso. O que nós afirmamos, e temos a prova disso, é que os recursos deixaram de ser utilizados por alguma razão de cunho político, porque a própria secretária de Saúde nos convenceu a apontar esses recursos através de emendas parlamentares no final de 2023, assegurando que em até 12 meses construiria esse centro de imagens anexo ao Fernando Franco, haveria uma ampliação do Fernando Franco. Ela explicou também que era para que as pessoas que estão ali no leito de estabilização, que estão ali possivelmente com um AVC, um infarto, já não tivesse que entrar numa ambulância que já está ali tão doente para ir para use para fazer uma tomografia, uma ressonância, uma ultrassonografia, um raio-x. Então já faria ali para dar mais qualidade de vida a esse usuário do sistema público de saúde. E a gente concordou com esse projeto, ela apresentou os valores do projeto e a gente não conseguiu encaminhar através da Câmara todos os recursos para construir esse centro de imagens. Essa construção deveria ter sido feita única e exclusivamente com recursos da Prefeitura. Mas como a Prefeitura não estava fazendo, não tinha esse planejamento para fazer, com os recursos próprios, a Câmara se sensibilizou, os vereadores daquela legislatura passada, e apontamos as emendas. E aí a gente descobre depois que não executaram, não tiveram nenhum projeto, não houve nenhuma movimentação nesse sentido e, muito pior, no apagar das luzes da gestão, não empenharam, não colocaram em restos a pagar e utilizaram os recursos que era para investimento, uma finalidade diversa para custeio, para pagar contratos administrativos, demonstrando a clara e real intenção de deixar uma dívida menor para a gestão posterior, para a gestão da prefeita Emília, né? Foi meio que uma cortina de fumaça, e também que não tem prioridade com a saúde pública. Um governo que não investe em saúde pública, ele não merece o respeito da população. Por isso que a Câmara, enquanto representante do povo de Aracaju, a gente tem se manifestado. Serve de exemplo para o gestor anterior, serve de exemplo para a Emília que está agora e para os próximos prefeitos. Quem não priorizar a saúde pública, a educação, como o Irã tanto defende, vai ter a repulsa, vai ter o combate da Câmara, porque nós somos eleitos para defender o interesse público primário, para defender os interesses do povo de Aracaju, não para fazer política, e não para ficar também com esse joguinho de quebra de braço, é porque a emenda da Câmara eu não pago, e não pode isso. Se a gente colocou uma coisa que é boa para a população, não tem negócio de botar política na mesa, é fazer, e mais ainda, um projeto que foi a secretária da gestão que trouxe, que nos convenceu, e aí a gente mostrou que não houve notificação da Câmara para fazer o remanejamento, não houve observância que era investimento que não poderia, em hipótese nenhuma, ir para custeio, e aí ficam querendo defender o injustificável, o indefensável. Ele pode ficar inelegível, o ex-prefeito? Veja, seria um caso, né? Porque ele comete uma pedalada, tal, as contas não serem aprovadas, tem gente que defende que tem um crime de responsabilidade por trás, tem outros que defendem improbidade. Eu não estou com esse foco de caça às bruxas e ficar aparecendo com uma perseguição política, jamais. Agora, que sirva de lição para que ninguém mais desrespeite aquilo que a Câmara, que é um poder legalmente constituído e que representa o povo de Aracaju, quando nós destinarmos recursos para a saúde, para a educação, para a assistência, que não deixe de aplicar.
Qual é essa real intenção? Por que não aplicar recursos na saúde para o povo? É o quê? Para continuar vendo o povo sofrendo? Aí a gente que tem a coragem de falar a verdade paga um preço muito alto. Mas eu não vou me calar, os vereadores dessa legislatura também estão assim. O importante é que a gente está aqui cumprindo com o nosso papel. O Fábio tem uma pergunta, mas antes, Fábio, eu vou dar aqui o direito de resposta para o vereador Vinícius Porto, que está defendendo a justificativa plausível desse remanejamento, vereador. Veja, é uma decisão política, meramente política. E quando há decisão política, não há de se falar de pedalada, de equívoco de gestão. É uma decisão política, foi bem colocado aqui pelo presidente, é uma decisão política que o prefeito anterior teve, e aí o povo vai julgar isso, se está certo ou se está errado. Mas a minha preocupação é com esse parlamento aqui. Se houve ou não uma decisão que faça com que esse feito por ele contrarie o parlamento. Isso não aconteceu. Não há do que falar de remanejamento. Não há do que falar de pedalada. O que aconteceu foi uma decisão política, que naquele momento ele priorizou a saúde em outros setores e não a construção desse centro de imagem. Essa é uma decisão política, é importante deixar claro isso. E aí, a decisão política é discutida aqui no parlamento, é discutido nas ruas, na sociedade, o que ele devia ter feito isso ou não, uma decisão meramente política. Meramente política porque ele estava contrariado com os parlamentares aqui, decidiu não fazer, então, esse empenho das verbas impositivas no que foi acordado com os vereadores? Por que meramente política? Porque a obra como um todo era 9 milhões e só conseguimos 3,5 milhões. Portanto, a decisão política era, ele iria completar esse recurso para que houvesse a construção, a reforma do Fernando Franco, a criação do centro de imagem, é a decisão política. Se a Câmara tivesse condições de aportar 9 milhões para a construção daquela unidade, da reforma daquela unidade, tudo bem. Mas nós não conseguimos. E aí vem o lado do prefeito. A decisão política, se ele vai completar ou não esses recursos, depende exclusivamente do prefeito de Aracaju. Fábio Henrique tem uma pergunta para a gente. Oi, Fábio. É o seguinte, Jéssica, 12 horas e 1 minuto. Presidente Ricardo, a população quer saber as duas CPIs, a da SMTT, das multas, e a outra CPI, me falha agora, do Natal Iluminado. Nessas duas CPIs vão sair do papel ou vão continuar na gaveta? Essa é a primeira. E a segunda, Jéssica, é verdade que já estão colhendo assinaturas para uma terceira CPI, a dos ônibus elétricos? As perguntas são direcionadas para o senhor, presidente. O Fábio Henrique quer saber com relação às CPIs da SMTT, das multas e do Natal Iluminado, se elas vão permanecer na gaveta ou se elas vão realmente existir. Aliás, hoje acaba um prazo, né, para inscrição dos membros dessas comissões. E se há realmente a possibilidade real de uma outra CPI, a CPI dos ônibus elétricos? Fábio, veja, as CPIs elas nunca estiveram em gaveta alguma. Não é à toa que elas já foram instaladas. Apenas vamos indicar os membros, estava aguardando os partidos indicarem, os vereadores que irão compor. Agora nós vamos hoje já anunciar no final da sessão os membros de cada CPI. Mas o importante é que a gente não está aqui, né, para estar utilizando a CPI como um instrumento de se fazer política ou perseguição, quem quer que seja. Tantas quantas forem necessárias, nós abriremos. O importante é continuar com o nosso papel de fiscalizar, de zelar pelo recurso público. Eu não tenho receio de terminar minha gestão com 10, com 15, com 20. Tantas vezes os vereadores entenderem que é preciso aprofundar a investigação, que é preciso a gente dar uma explicação à sociedade em algo que não está muito bem claro e que a gente tem indício de alguma coisa, nós iremos investigar. Então, esses argumentos políticos que não vêm de você, mas de algumas pessoas que é para perseguir, é para tornar inelegível, isso é tudo conversa fiada de quem não tem com que se defender. Tá? E complementando, peço até licença, para toda decisão política, como bem Vinícius disse, há às vezes algumas consequências. Se o prefeito teve a coragem de tomar uma decisão política de descumprir uma lei, a lei do orçamento que carimbou as emendas impositivas, o decreto municipal que fala que tem que notificar a Câmara em 30 dias para apenas o vereador fazer o remanejamento. Se assim as pessoas acham que a decisão política, um mandato, é um cheque em branco, é um território sem lei, sabe, que pode fazer o que quer e bem entende, ao arrepio da lei, vamos ver se é assim.
Eu entendo que não é, como operador de direito. Mas se alguns pensam que é, vamos ver mais na frente. Muito obrigada, parlamentares, pela participação. Fábio. Ok.